Boa noite aos nobres vereadores, senhoras e senhores presentes e a todos que nos assistem pela rede social. Eu só queria informar que hoje, novamente, não passará online, porque os testes aqui, infelizmente, não deram certo, mas será gravado e amanhã estará disponível como última sessão. Tá? Então, após verificada a presença dos senhores vereadores, peço ao vereador Beatriz, primeira secretária, que faça chamada dos senhores vereadores. Beatriz de Valega, presente. Daniela Eugênia Bacri. Presente. George Zedan Sherradi. Presente. Gilmar Teodoro da Silva. Presente. Irving César Bondar. Presente. José Márcio dos Santos. Presente. João Carlos da Silva. Presente. Valdemir Martins Pereira. Presente. Valnir José Mazon. Presente. Após verificada a presença dos senhores vereadores e havendo quórum, sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da 10ª sessão ordinária, a 14ª sessão do exercício legislativo de 2023, a 68ª sessão da 18ª legislatura da Câmara Municipal da Estância Mineral de Água Santa Bárbara, a realizar-se às 20h20 do dia 19 de junho de 2023, na Sala das Sessões Vereador Carlos Batista, localizada no prédio da Câmara Municipal, denominado Vereador Luiz Antunes Munhoz, situado na Avenida José Costa, número 650, Vila Cantizani. Peço à vereadora Beatriz, primeira secretária, a fazer a leitura da ata da 9ª sessão ordinária, realizada em 5 de junho de 2023. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Gostaria que fosse dispensada a leitura da referida ata. Está em votação o requerimento verbal do vereador Gilmar Teodoro da Silva. Os vereadores que forem a favor permaneçam sentados, contrários que se levantem ou se manifestem. Aprovado por unanimidade. De acordo com o parágrafo 2º do artigo 128 do Regimento Interno, está em votação a ata número 9 da sessão ordinária realizada em 5 de junho de 2023. Os vereadores que forem a favor permaneçam sentados, que forem contrários que se levantem ou se manifestem. Aprovado por unanimidade. Peço à vereadora Beatriz, primeira secretária, que faça a leitura do ofício de retirada do projeto de lei número 15/2023, de autoria do vereador Irving César Bondar. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal da Estância Hidromineral de Águas de Santa Bárbara, São Paulo. Retirada do projeto de lei número 15 de 2023. Irving César Bondar, vereador, em plena atividade de suas prerrogativas regimentais, no uso de suas atribuições, vem requerer a retirada do projeto de lei número 15 de 2023, que dispõe sobre autorização à Câmara de Vereadores do município da Estância do Mineral de Águas de Santa Bárbara, na criação e instituição da honraria alusiva ao Dia do Professor, em homenagem aos professores da rede municipal e estadual de ensino do município e da outras providências. Autor, vereador Irving César Bondar. Câmara Municipal da Estância do Mineral de Águas de Santa Bárbara, 13 de junho de 2023. Peço à vereadora Beatriz, primeira secretária, que faça a leitura da indicação número 64/2023, de autoria do vereador Irving César Bondar. Indicação número 64 de 2023. Autor Irving César Bondar. Ponto de ônibus com cobertura no bairro CDHU 3. Considerando que todos os dias crianças e jovens utilizam-se de transporte público para frequentar as escolas em dias de sol ou chuva e que foi noticiado publicamente a situação conforme foto, esta indicação tem o objetivo de indicar que seja construído um ponto de ônibus com cobertura no CDHU 3, nas proximidades dos galpões que encontram-se abandonados e que também poderiam ter grande serventia para moradores deste bairro. Certo de poder contar com a atenção de Vossa Excelência, antecipo meus sinceros agradecimentos.
Câmara Municipal da Estância Hidromineral de Águas de Santa Bárbara, 15 de junho de 2023. Irving César Bondar. Peço à vereadora Beatriz, primeira secretária, que faça a leitura da indicação número 65/2023, de autoria do vereador Valnir José Mazon. Indicação 65 de 2023. Autor Valnir José Mazon. Parceria com a TV Tem para a realização do programa Cidade Limpa e inclusão do município de Águas de Santa Bárbara nas reportagens de comemoração do aniversário de 20 anos da TV Tem. O objetivo dessa indicação é fazer com que nosso município participe do programa Cidade Limpa e das reportagens de comemoração do aniversário de 20 anos, ambos da TV Tem. Certo de poder contar com a sensibilidade de Vossa Excelência, antecipo meus sinceros agradecimentos. Câmara Municipal da Estância do Mineral de Águas de Santa Bárbara, 15 de junho de 2023. Após a leitura das indicações, as mesmas serão encaminhadas de acordo com o artigo 115 do Regimento Interno. Peço à primeira secretária, a vereadora Beatriz, que faça a leitura do requerimento número 17/2023, de autoria do vereador Gilmar Teodoro da Silva. Requerimento 17 de 2023. Autor Gilmar Teodoro da Silva. Assunto: requerer providências junto ao chefe do Poder Executivo Municipal, na pessoa do prefeito Haroldo José Caetano, para o firma de apresentar projeto de lei objetivando alterar o artigo 19 da Lei Municipal número 1786 de 2019. Justificativa. A 9ª sessão ordinária, realizada em 5 de junho de 2023, nos termos regimentais, fizeram uso da palavra na tribuna livre o doutor Luiz Roberto Saparoli e o doutor Sandro R. Soares de Jesus, os quais fizeram explanações acerca da inconstitucionalidade do artigo 19, parágrafo 2º da Lei Municipal 1786 de 2019, aprovada por esta Casa de Leis e que passou a vigorar na data de sua publicação, a saber, 21 de janeiro de 2019. Demonstraram os nobres causídicos que referido artigo afronta a Lei 6.766 de 79, ao passo que retirou das entidades sem fins lucrativos a legitimidade para exercerem a atividade de administração de imóveis nos loteamentos em sentido contrário, seu legitimante a pessoa jurídica titular de seção pública de uso das áreas públicas. Após detida análise do artigo 36 da Lei 6.766 de 79, do artigo 19, parágrafo 2º da Lei 1.786, verificamos que foi assertiva a explanação dos doutos advogados, haja vista que o artigo 36 assim dispõe. O que se verifica tardiamente é que a Lei 1.786 de 2019 não poderia ter sido aprovada de forma como foi, que já é flagrante a inconstitucionalidade, pois uma lei municipal não pode contrariar uma lei federal, que disciplina o mesmo assunto. Porém, em defesa desta Casa de Leis, podemos afirmar que o projeto de Lei 41 de 2018, que deu origem à Lei número 1786/19, além de ser extenso, fez menção, além da Constituição, a várias leis, como 6.766 e a Lei Orgânica deste município, de forma que se torna dificultoso identificar dentre tantos artigos o correto. Algum dispositivo
que fira alguma lei referida. Nesse sentido, requer este vereador, ora subscritor, que, após apreciar e aprovado pelo duto plenário, seja imediatamente encaminhado para o excelentíssimo senhor prefeito Haroldo José Caetano, autor do projeto de lei 41 de 2018, que deu origem à lei 1786/19, o presente requerimento, a fim de que apresente projeto de lei para sanar a inconstitucionalidade apontada, ou seja, para fazer constar que a atividade de administração de imóvel deverá ser exercida nos mesmos termos da Lei 6.766 de 79, por associação de proprietários de imóveis, titulares de direito e moradores de loteamentos ou empreendimentos assemelhados, ou entidades civis, ambas sem fins lucrativos. Desta forma, estar-se-á adequando a lei municipal à lei federal, que há mais de 40 anos disciplinam o assunto, sanando assim a inconstitucionalidade que foi denunciada pelos nobres advogados nesta tribuna e entregando aos munícipes interessados aquilo que lhes é de direito. Câmara Municipal da Estância do Mineral de Águas de Santa Bárbara, 15 de junho de 2023, Gilmar Teodoro da Silva. Está em discussão o requerimento 17/2023. Não havendo discussão. Senhor presidente, pela ordem. Gostei do requerimento do nobre vereador, que realmente é inconstitucional essa lei. Eu falei com o pessoal outro dia, tive lendo alguns artigos da lei e ela contraria realmente a Constituição. Só que eu não sei se seria só interessante mandar esse requerimento só à Prefeitura e não também ao Ministério Público, entendeu? Porque se é a inconstitucionalidade da lei, eu acho que teria que buscar não só ficar esperando o Executivo vir fazer uma lei, mas também criar outros mecanismos que possam vir a somar, a derrubar essa legislação, porque se ficar esperando só do prefeito, foi ele que criou. Dificilmente vai vir um projeto de lei remodelando isso aqui, porque, inclusive, já tem 3 vetos de lei, de projetos de lei aprovados pela Câmara, que está vetando na integralidade e não parcialmente, que seria o correto, se acha que está alguma coisa irregular. Aqui está pedindo para vir um projeto para corrigir, mas eu acho que, aproveitando e parabenizando o vereador e os advogados que vieram aqui dar a explanação, porque eu não tinha conhecimento dessa lei, criada em 2019. Então, eu falo, por meu conhecimento, que no meu entender é inconstitucional mesmo esse artigo. Eu não digo a lei inteira, mas nesse artigo específico é inconstitucional. O nobre vereador vai fazer uso da... Pela ordem, senhor presidente. Igual o nobre vereador comentou aqui, essa questão desse requerimento, né, que o nobre vereador Gilmar Teodoro fez, deixar bem claro que foi passado, né? Acho que até por isso que o senhor está tentando se explicar, né? Foi aprovado por unânime, né? Até mesmo pelo voto do senhor. Senhor vereador, não querendo, igual o senhor falou, uma parte o senhor acredita que realmente precisa ser tomada... Não é que eu acredito. Esse artigo específico que o senhor eu tenho verificou, plena convicção. sim. Mas a questão do nobre vereador, a gente tem que se policiar, a questão é uma questão particular, né, que ele votou a favor de uma lei, né, de um projeto de lei, ele foi a favor, e hoje ele vê irregularidade no que ele votou a favor disso. Eu não estou entendendo a questão do que o senhor está querendo dizer. Pela ordem. Não é que é coisa particular. Isso daqui, se achou o erro nisso daqui, nós podemos voltar atrás, tá? Como uma casa de lei. Nós estou fazendo um requerimento para o prefeito para
essa lei ser novamente colocada no devido lugar que é, por exemplo, ela é inconstitucional. Se nós erramos, nós temos o direito de, entendeu? De reverter essa lei. Tanto eu votei, a senhora votou, o presidente votou, que era a época nossa. Mas o que acontece? São muitas leis dentro de um projeto. E muitas vezes acaba passando isso daqui. Nós temos a parte do corpo jurídico que nos auxilia. Muitas vezes nós não somos advogados que sabemos de todas essas leis. Então é mais isso, tá? Não é específico de uma entidade, de uma coisa só. Isso daqui é para o município todo. Todos os loteamentos, todos os bairros que tiver uma coisa que precisa dessa lei, então a gente está sendo inconstitucional. É só isso que entendeu? Não tem nada... Pela ordem, senhor presidente, eu até entendi o nobre vereador, mas é nítido, tanto para, não sei para os demais, em respeito aos demais que estão aqui, mas a todos os vereadores, que o senhor tem uma questão particular com a momento. Espera aí, senhor nobre vereador, estou falando. Depois eu respeito o senhor. Com a momento, essa questão de débito. Ô, né? vereadora, eu vou interromper um pouquinho, porque eu acredito que a questão particular que o vereador tem com a empresa não tem interferido no requerimento mas dele. lá atrás, então, ele deveria ter analisado, o senhor, como tem interesse, porque o senhor mora, reside lá, eu não estou querendo atacar o senhor, não. O senhor deveria ter tido interesse, porque a gente tinha o jurídico daqui, para ter tirado a dúvida e não ter votado. É isso que eu quero deixar claro aqui, né? Não se vitimizar. Por favor, eu vou pedir para a plateia não se manifestar. Senhor presidente, também é complicado. Aqui também tem, eu deixar bem claro que a gente tem a tribuna livre, que vocês podem se inscrever e pode ser feito uso. Não é isso, senhor presidente? Eu vou pedir para não se manifestar, por favor. Pela ordem. Posso falar? Assim, independentemente, na época, quando foi votado, lá em 2018, 2019, todo mundo votou achando que estava votando numa coisa certa, ponto. Agora, a partir do momento em que hoje, agora, em 2023, mostrou-se que é irregular, pronto, acabou, não importa como foi lá atrás. A partir deste momento, você tem a consciência que a coisa está errada, então agora tem-se a obrigação de arrumar. Não tinha como, antes, você ter esse peso, achando que... Porque você não tinha noção de que estava errado. Eu estou falando porque eu estou vendo de fora. Eu, nessa época, eu não era vereadora. Mas todo mundo votou tranquilo, porque tinha uma equipe jurídica aí e todo mundo confiou. É o que eu imagino. Como acontece, quando a gente tem alguma dúvida, pede para o doutor... ou alguém que entenda mais, nos explique, está tudo certo, podemos assinar? Beleza. Tá. Agora, a partir do momento em que foi elucidado que está errado, que está contra a nossa lei maior, não tem o que fazer. Nós temos... Aí sim vira crime ou vira coisa errada, uma coisa não idônea, a partir do momento que não se propõe a arrumar. Esse é o ponto. Agora que sabemos que está errado, temos que arrumar. É o mínimo que a gente pode fazer, é entrar com esse pedido, falar, a gente não sabia que estava errado, mas em momento algum essa Casa de Leis foi conivente com uma coisa errada. Nenhum dos nossos pares aqui teve a intenção de fazer uma coisa errada. E não temos a intenção de continuar nesta situação errônea. Por quê? Porque agora a gente tem noção de que está errado. Então, agora, nós vamos arrumar essa situação, de um jeito ou de outro, mandando ofício para o nosso executivo, ou, como o nobre colega falou, vamos atrás, mandar para o Ministério Público, que se for necessário para essa situação ficar certa. Porque quando a gente não conhece, volto a dizer, quando a gente não conhece o erro, tudo bem. Agora, a partir do momento que a gente tem a consciência dele, se ficar quieto, você está
se você ficar quieto, você está sendo conivente. Daí aqui ninguém quer ser conivente com coisa errada. Né? Pela ordem, senhor presidente. Com certeza, né? E muito menos, né, atingir, né, tentar atingir algo tão grande que faz diferença dentro do município, professora, nobre vereadora, né, em função a uma questão só, a questão de um vereador. Só isso que eu quero deixar em claro. Deixar claro aqui. Eu acho que todos os vereadores têm autonomia para fazer requerimento, projeto de lei, independente de partido, independente de ideologia partidária, o que quer que seja. Ele fez esse requerimento, eu particularmente gostei, não assinei junto, mas se autorizar, eu subscrevo junto com Vossa Excelência, porque é um negócio bem feito. A vereadora Beatriz falou e é prático. Enquanto você não tem conhecimento, você não tem como revogar. Mas a partir do momento que tem conhecimento, tem que pelo menos tentar acertar. É o que nós estamos fazendo. Agora, o voto de 9 vereadores que votam o requerimento é voto individual de cada um. Não, sim, nobre vereador. O que a gente colocou aqui, até em questão, que falei com o presidente, até comentei com a vereadora antes da sessão sobre esse requerimento, porque nós 3 que participamos da legislação passada, quando votamos. Então, nada mais do que, se passou isso pela Câmara e não tivemos uma assessoria, por exemplo, de tantas leis que tinha aqui, nós acreditamos, na época, que estava tudo correto. Se agora tem uma denúncia de que está ilegal, a gente, nada mais do que a gente voltar, fazer um requerimento, pedir para o Executivo fazer um novo projeto, porque não é todo o projeto, é só esse artigo aqui que está fora do contexto da Constituição, somente isso. Então, eu acho que nada mais que a gente revogar isso, voltar atrás, erramos, então vamos corrigir o erro. É somente isso, ok? E eu peço que os nobres vereadores acompanhem também a votação, o requerimento aqui, para apresentar isso para o Executivo, somente. Sim, não, o nobre vereador lá pode assinar junto com a gente, como eu falei com a nobre vereadora antes, falei com o Irving e os outros também, entendeu? Que façam parte desse requerimento junto. Não havendo mais a discussão, então está em votação o requerimento 17/2023. Os vereadores que forem a favor, permaneçam sentados, que forem contrários, que se levantem ou se manifestem. Aprovado por unanimidade. Peço à primeira secretária que faça a leitura do requerimento número 18/2023, de autoria do vereador Gilmar Teodoro da Silva. Requerimento 18 de 2023. Autor Gilmar Teodoro da Silva. Requer informações junto ao DR para o fim de esclarecer sobre o portal deste município na SP 261, próximo ao Castelo Branco. No município de Águas de Santa Bárbara, existe na rodovia Osni Mateus SP 261, próximo à entrada da rodovia Castelo Branco, um portal de entrada na cidade. Considerando o fato acima elencado, requer-se que seja informado sobre a regularização do portal já existente, se há algum pedido de autorização de retirada do mesmo portal, tendo em vista que sua construção foi realizada há muitos anos, que foi veiculado na cidade, que o mesmo será removido. Aproveito a oportunidade ainda para requerer que seja expedido um ofício ao superintendente do DR, ilustríssimo senhor Sérgio Codelo, para que preste informações sobre o caso. Câmara Municipal da Estância do Mineral de Águas de Santa Bárbara, 15 de junho de 2023. Está em discussão o requerimento número 18/2023. Pela ordem, senhor presidente. Esse requerimento eu só fiz assim em questão para a gente ter um documento, porque um fala uma coisa, fala que vai retirar, outro já vem e fala que não,
para a gente ter esse documento por escrito, né? Porque não sei se existe isso aí ou não. Pergunta para um, pergunta para outro, ninguém sabe dizer o correto. Então, eu fiz mais requerimento para perguntar no DR para saber se isso é verdadeiro mesmo, a retirada desse portal lá, né? Ou não. É só isso, tá ok? Pela ordem, vou falar um pouquinho. Foi muito bem feito esse requerimento, porque é uma dúvida que eu tenho também. Se a gente for analisar bem, o DR fala que a gente não pode mexer no portal lá porque está na margem do DR. Está nas laterais da pista, que é de domínio do DR. E o novo portal, que está sendo feito aqui embaixo, também está na margem do DR. Então, se houve autorização para fazer o portal da margem do DR aqui embaixo, por que não pode mexer no lado de cima? É isso que eu queria entender. Você entendeu? O portal lá de cima, eles dizem que está nas margens do DR. A gente sempre ouviu falar isso. Eu não sei, mas está saindo tanto portal que eu não sei nem onde mais o da Castelo Branco. O portal que já existe, da Castelo Branco. Da Castelo Branco. Eles dizem que a gente não pode mexer, não pode reestruturar, porque está na margem do DR, de autorização do DR, e ele não autorizou. E foi feito um portal aqui embaixo, está sendo feito um portal aqui embaixo, na entrada da cidade novo, pela Castelo Branco também. Se eles autorizaram a construção desse novo portal aqui embaixo, nas margens do DR, por que não deixou mexer no que está pronto já lá em cima? Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Eu creio que também tenho a mesma dúvida e vou procurar retirar. Mas o nobre vereador falou em questão que está saindo vários portais, né, na entrada da cidade. O primeiro portal que é na entrada foi feita na administração passada, onde o senhor era vereador. Qual portal? O primeiro portal na entrada da cidade, aquele que escorre a água. Portal. Isso, o primeiro portal. Foi feito, não falando, né, mas eu era bem mais nova, junto... o senhor era vereador na época, foi feito... Eu procurei saber a questão, esse primeiro portal, porque está parado, né? E uma das informações que eu tive, que queimou a bomba, né? E eu até mandei por escrito para que vissem isso, essa questão, para poder voltar a funcionar a questão da água que escorre, né? Que foi pintado. Aí a informação que deram para mim foi que aconteceu que furtaram a questão do motor. Algum vereador tem essa informação para confirmar comigo? Foi furtado o motor, por isso que foi parado a questão da água que estava no primeiro portal, que foi feita há muitos anos atrás. Sim, alguns anos atrás. Mas foi há uns 20 anos atrás isso. Isso. Portal, né? Então, não, acho que menos. Pela ordem. Inclusive, a minha dúvida é essa, porque lá a gente sabe que aquela represinha onde cai água, ela está vazando. Ela sempre vazou. E eles não deixam fazer a manutenção por causa pelo fato de pertencer ao DR. Então, é isso o que meu eu querendo questionamento dizer. é esse. Se lá em cima, que é margem do DR, não pode mexer, aqui embaixo, onde está sendo feito, também é margem do DR. E por que aqui pode fazer e lá em cima não pode melhorar o que tem já? Então, uma das questões, a gente não voltar a bater na mesma tecla, eu não concordo em questão, nem foi isso que o senhor disse, em retirar o primeiro portal que foi feito, né? Porque daí a gente volta naquela tese, um prefeito faz, o outro vai e tira, um prefeito pinta, o outro pinta de outra cor. Então, isso é tudo dinheiro público, né? Então, eu não concordo nessa questão. Mas a única coisa, eu também quero ter essa informação. Mas a questão do portal, o primeiro portal... do não funcionamento, foi essa questão. Houve vandalismo em questão lá, né? E está sendo investigado. Tem uma série de questões porque eu fui atrás disso. Não sei se o nobre vereador Jorge se lembra disso. Aquele portal foi feito na administração, eu até era bem mais nova. É feito tanta coisa nas administrações, só que nunca vi sair 4 portais numa pancada. Então, é diferente, né? Tanta coisa que está faltando, que tem aonde fazer, e fazendo 4 portal. Eu acho interessante saber o que está querendo saber da SP261. Eu acho que vale aqui nem a questão de querer desmerecer o que está fazendo, porque como um fez,
né? Na época, eu me recordo que houve acho que muitos que estão aqui não sabem, mas houve um comentário imenso em questão do valor que foi gasto naquele primeiro portal. Então, que isso não ocorra nesses portais que está sendo feito agora. Mas eu concordo com o senhor, com o nobre presidente, com a questão de verificar essa questão com o ADR. Porque eu não creio que seja ilícito, porque senão a ADR ia bater em cima. Entendeu, senhor presidente? Mas vou tirar essa dúvida. Esse é o questionamento que eu faço, que eu deixo aqui, inclusive junto ao requerimento, se o vereador pedir. Então, deixar bem claro que o primeiro portal que saiu, as pessoas em respeito, as pessoas estão aqui, eu acho que eles não estavam aqui, mas realmente foi levantado, acho que foi até para o Ministério Público, porque foi um valor altíssimo. Naquele primeiro portal, onde eu nem era vereadora, eu nem sei se eu caminhava ainda, mas tudo bem. Obrigada, senhor presidente. Pela ordem, nobre vereador. Nobre vereador, eu queria te parabenizar e dizer que eu gostaria de assinar com Vossa Excelência e também dizer que no trevo aqui de Águas de Santa Bárbara até Castelo Branco, eu fiz uma indicação para o senhor prefeito e o UDR para que possa fazer uma limpeza, né? Então, agora eu vejo que a limpeza não foi feita, porque parece que a DR não deixa. Agora, esses portais, está autorizado? Não sei, entendeu? Então, precisamos ver também se ele está autorizado, porque é da DR os portais que estão sendo feitos, principalmente sentido Cerqueira César, que é a DR 261, se não me engano, é isso? Não, é a mesma, SP 261. 261, SP 261. Pela ordem, senhor presidente. É a mesma daqui de baixo. Pela ordem, senhor presidente. Eu concordo com o nobre vereador Valnir Mazon, mas eu acredito que mesmo pertencendo à DR, o município ele pode fazer essa limpeza, sim. Porque benfeitoria. Não pode fazer? Não pode. Porque benfeitoria é a questão de garantir a saúde para os moradores, para a prefeitura mexer, para a cidade. Não pode ser feito? Estou falando sobre os portais que estão sendo feitos no 261 aqui e tem autorização para fazer? A DR deixou? Obrigado, nobre vereador Valnir Mazon. Não havendo mais discussão? Eu gostaria que convidar os nobres vereadores para assinar o requerimento junto com a gente. Eu peço autorização para assinar junto com o senhor vereador. Autorizado. Eu pedi também, obrigado. Não havendo mais discussão, está em votação o requerimento número 18/2023. Os vereadores que forem a favor permaneçam sentados, os contrários que se levantem ou se manifestem. Aprovado por unanimidade. Peço à primeira secretária que faça a leitura do requerimento número 19/2023, de autoria do vereador João Carlos da Silva. Requerimento 19 de 2023. Autor João Carlos da Silva. Assunto: solicitação de informações sobre a aquisição de veículo. A Câmara possui um veículo seminovo, aproximadamente com 70 mil quilômetros rodados. De luxo. Desde cima. João Carlos da Silva, vereador municipal da Estância Hidromineral de Águas de Santa Bárbara, após ouvido o dulto plenário, vem apresentar, nos termos regimentais, o presente requerimento ao excelentíssimo senhor presidente desta Casa de Leis, que preste informações com relação ao fato que vem ocorrendo nesta Câmara, conforme abaixo exposto. 1. Qual a necessidade da aquisição de outro veículo híbrido no valor exorbitante, uma vez que restringe a competitividade e pode direcionar a participação? 2. Se pretende trocar o veículo, por que não escolher um popular que atualmente vem com todos os adicionais e possui um custo menor? 3. A compra de um veículo de alto custo acarreta grande alteração nos gastos, inclusive na manutenção, o que vem a prejudicar na devolução do 10º para o município?
Justificativa. A Câmara possui um veículo seminovo com aproximadamente 70 mil quilômetros rodados. De luxo, com conforto e segurança, pois não são realizadas todas as revisões e, por isso, há evidência de gastos indevidos. Além disso, raramente o veículo é utilizado pelos vereadores. Então, qual a necessidade de um veículo de luxo em prejuízo à população? Caso seja devolvido o valor como do 10º, o município poderá utilizar para outros fins em prol da população. Nestes termos, pede deferimento, Câmara Municipal de Águas de Santa Bárbara, 15 de junho de 2023. João Carlos da Silva. Está em discussão o requerimento número 19/2023. Pela ordem, senhor presidente. Eu entendo que esse requerimento não teria que entrar em plenário. Esse requerimento é específico, vereador para presidente via administrativa. É entendimento meu. Porque está se falando de compra de objeto, então se cada objeto que o prefeito for comprar através de licitação, eu vou ter que questionar cada compra que é feita, então eu acho que é um negócio bem administrativo e não a plenário para discussão. E também não concordo que fala que os vereadores não usam o carro, raramente. Eu, pelo menos, uso de vez em quando. Eu também, nobre vereador, eu uso sempre. Agora, eu não sei, eu não participei da licitação de compra de veículo, mas eu acho justo, porque 70 mil quilômetros já é bem rodado para você parar no meio da estrada. Para um veículo que você sai para voltar durante o dia. Agora, quando você tem teu carro, se quer andar 100, 200 mil quilômetros e não dá problema, é questão de cada um. Mas um veículo que você circula para sair de manhã para voltar à tarde, não pode ser um veículo tão rodado assim, não? Pela ordem. É meu entendimento, viu, senhor presidente? Pela ordem. É com muita surpresa que eu recebi esse requerimento, porque o nobre vereador, toda vez que algum vereador aqui faz um requerimento, uma indicação, ele diz que não é necessário, que é só ir até a pessoa responsável e perguntar e tirar as informações, que não há necessidade do requerimento, é só ir lá e perguntar, que como ele às vezes precisa de alguma informação, ele vai até a secretaria ou até a pessoa para resolver o problema. Então foi com muita surpresa que eu recebi esse documento. Vou até responder oralmente aqui, depois também passarei por escrito. A necessidade de um veículo novo. O vereador já falou já que o nosso está rodado. Outro, esse carro não é mais fabricado, esse carro saiu da linha de fabricação, não existe mais esse carro. E ele citou aqui híbrido. Híbrido é porque é uma recomendação do Tribunal de Contas do Estado que a Câmara adote medidas sustentáveis, medidas que preservam o meio ambiente. O motivo do híbrido seria isso. Outro caso aqui que, em tese, eu não entendi a posição do vereador, onde ele diz aqui direcionamento de licitação, né, da participação. Eu aqui coloco a minha mão no fogo pelo trabalho que os funcionários realizam nessa Câmara. Eu tenho a certeza que nada do que é feito nessa Câmara é ilícito. Tanto que eu já tive uma conta aprovada, a segunda eu tenho certeza que será aprovada, e as demais, se eu continuar na presidência, também serão. Para mim, é até uma falta de respeito com os funcionários dizer, se tratar em direcionamento de licitação aqui dentro dessa casa. Uma vez que todos os funcionários que aqui estão são de idoneidade total, inclusive uma das funcionárias dessa casa, minha assessora, é de indicação do senhor, e é uma das principais... Nenhum momento eu disse que ela está direcionando. Eu vou pedir para o senhor se permanecer. Nenhum momento. Eu vou pedir pela questão de ordem aqui para eu falar, depois o senhor pode falar se o senhor quiser. O senhor disse aqui, competitividade pode direcionar a participação. O senhor está dizendo aqui que está direcionando a licitação. O senhor está aqui, está escrito isso. Em tese, então seria isso. O que seria crime? Em tese seria um crime isso. Não só eu responderia, como todos os funcionários que estão envolvidos. Trocar o veículo. A troca é por causa disso, eu já falei. E por que não escolher um popular? Eu nunca vi o senhor, quando pega o prefeito ou quando o senhor tem que ir a São Paulo, o senhor pegar um carro popular da saúde para ir a São Paulo.
Eu sempre vejo o senhor ou indo de cruise, ou indo com o City. Nenhum deles são populares. O City é doado pela Polícia Federal, pela mas, Receita Federal. Tudo bem, então mas eu prefiro andar até com ele. Mas não deixa de ser um carro popular. É um carro 2015, 2014. Tudo bem. E em questão da devolução do 10º, o senhor, por acaso, tem a ideia de quanto foi devolvido nos dois últimos anos passados? Do 10º? Tenho. Qual que é o valor? O último foi 740 e poucos mil. E o penúltimo? Penúltimo eu não tenho muita... Não, eu tenho. Foi devolvido R$1.200.000 nesses 2 anos para a prefeitura. Eu fui procurar saber onde está esse dinheiro, onde foi investido esse dinheiro. Ninguém soube me falar. Inclusive, o senhor fala em gastos. O senhor sabe o valor que foi gasto só em cobertura nas 2 festas da cidade? Só cobertura. Não tenho ideia. R$1 milhão, aproximadamente R$1 milhão, só em cobertura nas 2 festas. Então fica meio dispário essa mas essa vocês questão já de preocupação. fizeram requerimento sobre tudo já isso fizemos, também, né? mas eu não vi requerimento. Eu estou fazendo a minha parte. Eu vou pedir para o senhor permanecer, depois o senhor fala. Eu não vi um requerimento do senhor pedindo para informações a respeito desses gastos. Eu vou pedir para o pessoal não permanecer em silêncio, por favor. Então é isso que eu tinha para falar. Eu vou passar essa resposta ao senhor por escrito, como o senhor fez um requerimento e colocou em votação. Se for aprovado pelos pares aqui, eu vou responder com todo prazer. E dizendo que a Câmara está aberta, a licitação, o funcionário Marcelo, quando que será a licitação do veículo? Dia 20? Dia 29. Que horário? Às 9 horas da manhã. Eu convido todos os vereadores a vir participar. A licitação é feita pela comissão da Câmara, dos funcionários da Câmara? Isso, a comissão todinha é feita pelos funcionários da Câmara. Quem faz a licitação são os funcionários da Câmara. Por isso que eu digo, eu coloco minha mão no fogo por eles aqui, e eu tenho a certeza que não existe isso. E eu deixo aqui dia 29, dia 29, né? Dia 29 às 9 horas da manhã, vai estar acontecendo a sessão, a licitação aqui. Todos estão convidados, inclusive a plateia, quem quiser participar, para demonstrar a idoneidade do processo licitatório aqui da Câmara. Pela ordem, senhor presidente. Eu fiz o questionamento simplesmente porque eu tive pesquisando nesses valores, nesse carro que o senhor pôs híbrido, vai custar em torno de R$200 mil. Eu fiz esse questionamento porque eu já viajei várias vezes com o senhor. Mas aonde que R$200 mil é luxo? Para mim, eu acho que para a Câmara de Vereador, pode ser para nós individualmente, mas para o uso de todos os vereadores não é não. E posso terminar meu raciocínio? Pode. Está à disposição. Não, eu não quis culpar funcionário nenhum. Eu quis dizer esse direcionado por ser híbrido, que são poucas montadoras, eu creio que façam veículo híbrido hoje. Só por isso. Não falei em momento nenhum desconfiando de nenhum funcionário aqui. E outra coisa, a gente usa, se eu não me engano, eu usei esse carro umas 3, 4 vezes em 2 anos que eu estou vereador. E eu garanto que tem muitos aqui que eu acho que nunca nem usou. Não, já usaram, todos usaram. Mas o que usou mais deve ter usado 3 vezes. Tá bom? É só isso que eu queria. Muito obrigado. Só complementando, todos os vereadores aqui usaram. Se não me engano, só o Márcio Lagoa que não usou. Não nesse mandato, mas em outros o senhor usou. Então, não, esse carro que eu já até cheguei a viajar. Deixa eu só terminar. Tá bom. O vereador Mirim já usou mais de uma vez, o vereador Gilmar várias vezes, o Valnir várias vezes, o vereador Jorge praticamente umas 2, 3 vezes por mês ele usa. Então, uma coisa que eu esqueci de falar, o processo licitatório nosso edital, ele é todinho baseado no edital do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Só isso. Pela ordem, uma vez feito essa compra, eu queria que o senhor falasse o que vai ser feito com o atual carro da Câmara. O que é costume ser feito. Isso. O dinheiro da Câmara, ele não é da Câmara, né? Ele é administrado pela Câmara, mas o dinheiro é da Prefeitura. Então, como o bem nosso aqui hoje,
a gente usa, a partir do momento que a gente não usa mais, a gente passa para a Prefeitura Municipal. Como foi feito com o veículo anterior, que foi para a saúde, esse também, a gente não pode determinar para onde vai. A gente não, isso aí é uma ação do prefeito. O prefeito que escolhe onde o carro vai. Ele vai para ele e ele determina para onde vai. Mas eu deixaria como sugestão, e acredito que os demais vereadores também acatariam essa decisão, seria que esse veículo fosse para a saúde. Porque a gente sabe que é um lugar que sempre está precisando de carro, sempre está indo viajar. Para levar um doente, Isso. aquele que não precisa. Às vezes para um conforto um pouco maior, a gente não conforto. sabe quem vai, quem não vai. Então eu sugeria que fosse para a saúde também. Então, de qualquer forma, volta para o município. Volta, esse valor não é devolvido para o município. Eu creio que vá para a saúde, porque é o local que mais necessita, mesmo para viagens longas aí, que tem para levar paciente, pra levar a turma da hemodiálise, que vai dar um conforto melhor para as pessoas, que já foi até conseguido também ter um veículo novo, só não está liberado ainda para rodagem, porque não teve a licitação, acho que teve impugnar a licitação do seguro dos veículos da prefeitura. E, por enquanto, ainda só pode ficar no seguro os que estavam já. Pela ordem, senhor presidente. Desculpa. Pela ordem, senhor presidente. Pois não. Uma das coisas que eu perguntei ao senhor, né, logo que cheguei, foi a questão que o senhor me explicou. Da devolução, né? Para onde iria essa condução, não fazendo nenhuma demagogia, porque hoje nós temos plateia, né? Hoje nós temos pessoas aqui, agradecemos a presença de todos, né? Sem demagogia nenhuma, mas eu perguntei ao senhor, né? E o senhor me explicou que não tem como determinar, nós como vereadores, né, nós não temos essa autonomia de determinar que vá para a saúde, mas a gente pode se reunir, sim, em comum acordo. Eu acho que é visível a necessidade, por mais que a gente tenha a parte de transporte de carros em dia, hoje, na nossa saúde do nosso município, que seja para lá, que seja enviado, se tiver alguma forma, né, senhor presidente, que seja para a saúde mesmo. E eu não querendo, falando em questão, a questão do nobre vereador, seu João, com todo respeito, eu creio que ele não fez para a questão, ele fez a questão do valor, senhor presidente, de R$200 mil. O nobre vereador aqui citou a questão a luxo, né? Ele falou questão a particular, sim. Mas eu creio que ele viu a questão de esse dinheiro, que tem carros bons, né, como a gente tem na Câmara, um carro que o senhor sempre está colocando em revisão. É uma das questões que eu também estou com dúvida, porque o carro é lavado aqui também, é lavado aqui, ou é lavado em lava rápido? Porque eu acho que nós temos uma pessoa específica para não dar gasto para casa, né? Porque dinheiro público, né? Dinheiro público tem. Ele é lavado, ele é licitado e é lavado fora da casa. É uma das através questões. de licitação, que já desde o primeiro ano que eu estou aqui, e nunca foi apontado pelo tribunal. Porque os demais anos eram lavados aqui o carro, pelo funcionário mesmo da casa. Mas tudo bem. Eu até entendi a questão do seu João, respeitando a questão do senhor, o nobre presidente, mas a questão do valor mesmo, eu acho que ele achou um valor muito alto que poderia reverter para o município. É só isso. Muito obrigada, senhor presidente. A ideia de valor ainda a gente não tem, porque vai ser licitado. Pode ser que saia mais barato que isso. A gente não tem ideia do valor. Ótimo, que reverte para o município, que reverte para a população, um dinheiro público. Obrigada, senhor presidente. Acho que o papel nosso é esse, é fazer o bem-estar da população. Por favor, gente, eu vou mais uma vez pedir para não se manifestar. Intervalo regimental de 15 minutos, de acordo com o parágrafo 4º do artigo 131 do Regimento Interno. Então, os vereadores que forem a favor permaneçam sentados, que forem contrários que se levantem ou se manifestem. Aprovado por unanimidade. Reabertos os trabalhos, peço à primeira secretária, a vereadora Beatriz de Valega, que faça a chamada dos senhores vereadores.
Beatriz de Valega, presente. Daniela Eugênia Bacri. Presente. George Zedan Sherrade. Presente. Gilmar Teodoro da Silva. Presente. Irving César Bondar. Presente. José Márcio dos Santos. Presente. João Carlos da Silva. Presente. Valdemir Martins Pereira. Presente. Valnir José Mazon. Presente. Dando continuidade aos trabalhos, passaremos à ordem do dia. Segunda discussão e votação da proposta de emenda modificativa ao projeto de lei número 16/2023. De autoria dos vereadores Irving César Bondar, João Carlos da Silva, José Márcio dos Santos e Valdemir Martins Pereira. Projeto de lei número 16 de 2023. A emenda modificada altera a redação do inciso 3º, artigo 10º, do artigo 11 e acrescenta o parágrafo único ao artigo 12 do projeto de lei 16 de 2022. Está em discussão proposta de emenda modificativa ao projeto de lei número 16/2023. Não havendo discussão, está em votação a proposta de emenda modificativa ao projeto de lei número 16/2023. Os vereadores que forem a favor permaneçam sentados, contrários que se levantem ou se manifestem, de acordo com o artigo 157, parágrafo 1º e 166 do Regimento Interno. Aprovado por unanimidade. Sendo que votaram a favor os vereadores Valnir José Mazon, Gilmar Teodoro da Silva, José Márcio dos Santos, Valdemir Martins Pereira, Jorge Zedan Sherrade, Daniela Eugênia Bacri, João Carlos da Silva, Beatriz de Valega e Irving César Bondar. Como nada mais a tratar, passaremos... Então, retificando, peço à vereadora Beatriz que chame nominalmente os senhores vereadores para que declarem o seu voto. Beatriz de Valega, favorável. Daniela Eugênia Bacri. Favorável. George Zedan Sherrade. Favorável. Gilmar Teodoro da Silva. Favorável. Irving César Bondar. Favorável. José Márcio dos Santos. Favorável. João Carlos da Silva. Favorável. Valdemir Martins Pereira. Favorável. Valnir José Mazon. Favorável. Só para esclarecer, a gente votou o projeto da LDO agora, tá? A emenda e o projeto. A primeira votação da emenda na sessão passada e a segunda agora o projeto. Projeto aprovado por unanimidade. 9 votos a favor e nenhum voto ao contrário. Sendo que votaram favoráveis os vereadores Gilmar Teodoro da Silva, José Márcio dos Santos, Valdemir Martins Pereira, Valnir José Mazon, George Zedan Sherrade, Daniela Eugênia Bacri, João Carlos da Silva, Beatriz de Valega e Irving César Bondar. Como nada mais a tratar na ordem do dia, passaremos às considerações finais. Peço à vereadora Beatriz, primeira secretária, para fazer o sorteio dos inscritos. João Carlos da Silva. De novo. Vereador, o senhor tem 3 minutos para usar a palavra. Boa noite a todos, a plateia presente, os vereadores e funcionários dessa casa. Eu quero, primeiro, sobre o requerimento que eu fiz, foi simplesmente para ter algumas noções do que vai ser gasto nesse veículo.
Muitos aí falaram que o valor, aproximadamente, não tem o valor ainda, seja 200 mil, mas vai ser por perto disso aí, que eu tive já pesquisando alguns carros com essas especificações que foram pedidas por mim, e a maioria chega nesse valor. Eu queria deixar um negócio bem claro aqui, que do que eu fiz aí, momento nenhum, eu desconfiei de funcionário nenhum dessa casa, assim como também não do nosso presidente e dos vereadores aqui. Não foi com esse intuito. Só que, dependendo do jeito que é posta as palavras, dá a intenção de que eu estava querendo acusar alguém aqui. Momento algum, eu tive esse intuito. E do requerimento do nobre vereador aqui, eu não falei na hora ali, ele está certo em fazer. Apesar que ele estava me explicando de um outro documento aqui, não tem nada a ver só por causa do Termas. É por causa do parque, que tem associação também. Eu não sei se é só os bairros que têm associação que vale esse documento, porque ele falou que os bairros também valem, eu não sei se isso é certo. Mas, se for só bairro que tiver associação, eu, aqui como um vereador, eu peço até que o bairro que eu moro, que o CDHU 1, 2 e 3, monte uma associação também, para pleitear as coisas para nós, apesar que o prefeito está fazendo algumas melhorias para nós dos CDHUs, inclusive agora está em fase terminal, não sei se vocês sabem, vamos ter uma quadra coberta agora de novo, com piso emborrachado, as tabelas de basquete em acrílico, um negócio bem legal mesmo, ficou lá. Tá bom? E é só isso, eu quero pedir desculpa aos funcionários aí, que não teve esse intuito meu de acusar ninguém aqui. Tá bom? Uma boa noite a todos. Peço à vereadora Beatriz, primeira secretária, que sorteie o próximo inscrito. Valnir José Mazon. Vereador, sorteio 3 minutos para o uso da palavra. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, vereadoras. Eu queria falar para a galera que estão aqui, da associação, das associações, né? E queria, em nome da Lia, cumprimentar todo mundo da associação, viu, Lia? Eu queria falar só um pouquinho da indicação que eu fiz, da parceria com a TV Tem, para realizar o programa da Cidade Limpa. Isso aí é muito legal. Além de divulgar a cidade, né, ajuda também a cidade. Eles devem cobrar uma taxa, parece que tem uma taxa que eles cobram, a prefeitura paga. Isso aí é fantástico. E a outra também foi das reportagens de aniversário de 20 anos. A gente fica assistindo, às vezes, na hora do almoço, né? E a gente vê aquelas reportagens de várias cidades bonitas. É uma forma de divulgar também a nossa cidade. Então, foi pensando nisso que eu fiz essa indicação. E também falar do requerimento do nobre vereador Gilmar, parabenizar os dois requerimentos. Eu votei também, né? E é isso. Eu estou tranquilo, graças a Deus, hoje está tudo bem, né? Muitos cartazes aqui, né? Muitos cartazes aqui hoje estão aqui na plateia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 quase cartazes, acho que é isso mesmo. Mas obrigado por vocês terem vindo, a Associação do Parque dos Lagos, uma associação muito importante, que vai ajudar muito o Parque dos Lagos. Muito obrigado, nobre vereador, muito obrigado a todos vocês. Peço à vereadora Beatriz, sorteio o próximo inscrito. Irving César Bondar. Peço ao vereador Valnir Mazon, vice-presidente da casa, se assuma os trabalhos. Com a palavra, o vereador Irving César Bondar. O senhor tem 3 minutos, nobre vereador.
Boa noite a todos que estão aqui presentes hoje, parabéns, obrigado pela visita, tem que estar aqui lutando pelos direitos mesmo. Nós somos vereadores, temos que estar atendendo aqui a população, temos que lutar pelo bem-estar da população e não pelo bem-estar do executivo, né? Eu acredito que nós somos colocados aqui por vocês, então nada melhor do que retribuir isso, trazendo melhoria para vocês. Eu serei bem breve hoje, só queria parabenizar a nossa atleta Ana Carolina do judô, que esteve no Campeonato Brasileiro de Judô esse final de semana e alcançou a 3ª colocação mais uma vez, acho que é o 4º ano seguido que ela fica em 3º lugar e leva o nome da nossa cidade aí para o Brasil todo, inclusive já levou até para o exterior, se eu não estou enganado. Então deixo aqui meus parabéns a ela, parabéns ao professor dela. E também queria agradecer muito a quem ajudou ela. Nós fizemos um vídeo aí de apoio a ela. Tenho certeza que os vereadores também algum deles colaboraram também. Então deixo aqui meu muito obrigado a todos que colaboraram, a todos que ajudaram. E eu acho que o futuro da nossa juventude é essa aí. Tem que apoiar o esporte, tem que ajudar no esporte, porque é com esporte, com cultura, com educação que nós vamos melhorar a vida desses jovens aí. Uma boa noite, que Deus abençoe a cada um. Assume a presidência o vereador Irving César Bondar. Como nada mais a tratar, sobre a proteção de Deus, declaro encerrada a sessão às 21h35, sala das sessões, vereador Carlos Batista. 19 de junho de 2023, Irving César Bondar, presidente. Uma boa noite, que Deus abençoe a cada um.